Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula no canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nós vamos trazer para você nessa aula a resolução de um bloco de questões do concurso da Polícia Federal de 2021, né? Estamos aí com a prova de agente da Polícia Federal. Vamos resolver aqui algumas questões, trazer para você o macete de como você deveria olhar essas questões. Então, nós temos aqui o enunciado que trazia o seguinte, olha só, considerando o horário de ocorrência de certo tipo de crime em determinado local, representado aí por essa variável aleatória contínua x, informação muito importante aqui para o concurseiro, temos uma variável aleatória contínua, dada então pela função densidade de probabilidade, dado aí então por esse gama, uma constante, multiplicado pelo quadrado da diferença entre x e 12. Nós temos aí que x varia entre 0 e 24, e esse gama, é claro, é uma constante de normalização. Então, antes de partir aqui para a resolução, já deixa aí a sua curtida no canal, inscreva-se, deixa aí o seu comentário aí, como que você foi nessa prova de estatística de agente da Polícia Federal, porque nós vamos aqui resolver para você as questões detalhadamente para o concurseiro de estatística. Então, veja só, nós temos então aqui, olha só, o item 37 dizia o seguinte, a probabilidade de x igual a 5 é maior ou igual a lambda, né? Então, o que acontece? Primeiro resultado importante que a gente deve ter em mente é o que se trata de uma variável aleatória do tipo contínua, né? Então, olha só, nós vimos lá na teoria que a probabilidade de x igual a qualquer valor real, né? Nesse caso aqui é o 5. No caso das variáveis aleatórias contínuas, isso aqui deve ser igual a zero, né, pessoal? Por construção da função, das propriedades da função de distribuição e da função densidade de probabilidade. Então, olha só, esse gama aqui deve ser um número positivo, né? Ele não pode ser nulo. Portanto, o que acontece? A probabilidade de x igual a 5, na verdade, ela é menor do que esse gama, já que essa probabilidade é nula e esse gama deve ser um número positivo. Então, questão clássica da Sebrasp sempre aparece em concurso. Nesse caso aqui, nós temos que esse item está errado, né? Então, muito importante esse conceito da função densidade de probabilidade, do conhecimento das variáveis aleatórias contínuas, porque isso frequentemente aparece em concurso. O concurseiro mais atento ganhou um ponto muito fácil aí nessa questão e muito rápido, né? Então, nós vamos passar aqui para a resolução da questão de número 38 e para resolver a questão de número 38, nós vamos trabalhar com um tópico que está escondido aqui nessa questão, que é a transformação de variáveis aleatórias. Então, em vez de trabalhar com x, vamos trabalhar aqui com uma variável aleatória, que eu vou chamar de u, e esse u vai ser igual a uma função de x, nesse caso vai ser o x menos 12. Por que eu vou fazer isso? Para não me meter a besta aqui e ficar perdendo tempo calculando a integral para essa função densidade de probabilidade em x. Por quê? Nós sabemos que, conceitualmente, qualquer que seja a função densidade de probabilidade, toda a área sob o gráfico da função densidade de probabilidade, representada pela integral de f de x, a função de densidade, né? Isso aqui deve ser igual à unidade para todos
os números reais. Para todo efeito, a gente toma aqui a variação de x, né? É o único ponto, o único intervalo que vai nos interessar. Então, note que resolver essa integral em x vai ser um tanto quanto trabalhoso se nós tomarmos aqui a função da variável aleatória x, ou seja, se nós usarmos uma transformação da variável aleatória x, isso vai nos poupar tempo na resolução dessa integral. Então, veja que se x varia de 0 até 24, nós vamos ter que u varia de menos 12, quando x é 0, né? Isso aqui vai ser de menos 12 até o 12, ou o valor imediatamente inferior a 12, quando o x é igual a 24. Então, em vez de trabalhar com a variável x, vamos trabalhar com a densidade de u. O que vai nos garantir que temos uma densidade em u? Exatamente essa constante normalizadora, que vai ser a mesma para o caso da variável aleatória u. Então, como que nós escrevemos isso? Então, veja só, perceba que nós vamos ficar com a integral de menos 12 até 12, gama, e agora no lugar de x menos 12, o quadrado de x menos 12, eu vou colocar um u elevado ao quadrado. Já que u é igual a x menos 12, du vai ser igual a dx. Temos aqui o dx, né? Então, aqui entra o du no lugar de dx. Agora, nós temos que essa constante gama pode sair de dentro dessa integral. Como que nós vamos escrever isso? Então, vamos colocar esse gama integral de menos 12 a 12 de u ao quadrado du. Isso aqui vai ser o quê? O gama u elevado ao cubo sobre 3. Isso vai variar de menos 12 até 12. Portanto, olha só, em vez de calcular uma integral complicada em x, vamos ficar com uma integral polinomial, ou melhor, com uma função polinomial em u, que vai ser mais tranquilo de calcular. Esse valor aqui deve ser o quê? Deve ser igual à unidade para que tenhamos uma função densidade de probabilidade na variável aleatória u. Agora, aplicando então as regras de integração, né, vamos ficar com 12 elevado ao cubo sobre 3 menos o menos 12 elevado ao cubo sobre 3. Isso aqui deve ser igual à unidade. Note aqui, mais uma vez, olha só, aqui nós temos um sinal negativo, aqui nós temos um número negativo elevado ao cubo, portanto esse número vai ser negativo. Ao final das contas, esse resultado vai ser positivo. Então, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho aqui para cima, olha só. Vamos ficar com gama. Note que, vou escrever isso aqui dessa forma, ó. 12 ao cubo é 144 vezes 12. Isso aqui vai ficar dividido por 3. Aqui já vimos que vai ficar positivo 144 vezes 12 sobre 3. Então, olha só, aqui dividindo por 3 vai ficar o 4. Aqui da mesma maneira. Então, nós temos gama vezes 8 vezes. Confundindo aqui, deixa eu corrigir aqui. Então, olha só, vamos ficar com gama. Escrevi 8 de novo, né? Aqui o reflexo. Então, o que acontece? Temos gama vezes 8 vezes o 144. Nesse caso aqui, isso aqui deve ser igual ao quê? Isso deve ser igual à unidade, para que nós tenhamos o quê? Uma função de densidade em u, que vai ter a mesma constante gama da variável x. Ora, note que 8 vezes 144
é um número maior do que 1000. Portanto, olha só, ao escrever aqui gama igual a 1 sobre 8 vezes 144, como esse número aqui é maior do que 1000, esse valor aqui é menor do que 0,001. Isso é menor do que 1 milésimo. Portanto, ele é inferior a 1 centésimo. Então, eu tenho que gama é inferior a 1 centésimo. Esse item 38 é um item correto, tá? Temos aí, então, um item correto nessa questão envolvendo uma função densidade de probabilidade. Usamos aí o macete de usar a transformação de variáveis. Então, esse conceito de transformação de variáveis está lá no programa da Sebrasp. Muitas vezes você acha que ele não aparece na prova, mas ele aparece aqui disfarçado para você. Agora nós vamos passar à resolução da questão de número 39, onde é pedido então o valor esperado de x. Ora, nós vimos então que usamos a variável aleatória u, que é x menos o 12. Mais uma vez, para calcular o valor esperado de x, nós deveríamos usar a função densidade de probabilidade de x, com esse x aqui variando de 0 até 24. Veja que o conceito de valor esperado é aplicado aqui, ó, a integral de menos, no caso aqui de 0, né, até 24, x vezes f de x dx. Nós já vimos que trabalhar a integral dessa função densidade de probabilidade é muito trabalhoso. O que nós vamos fazer é usar a variável aleatória u. Ora, já vimos então, olha só, achamos da mesma forma o valor esperado de u, tomando a variável u, que vai de 12, menos 12 até 12. Agora vamos fazer o u vezes o f de u du. Ora, isso aqui vai ficar menos 12 até 12 aqui na integral. Temos o gama, que já calculamos. O u, no lugar de x menos 12, vamos colocar o u elevado ao quadrado. Portanto, olha só, aqui ficamos com u elevado ao quadrado e o du. Então, ao final das contas, na verdade, nós ficamos aqui com u elevado ao cubo, né? Dá para entender tranquilamente essa integral. Trabalhar com essa integral é mais fácil do que integrar essa função densidade de probabilidade em x. Portanto, olha só, valor esperado de u vai ser o gama, não interessa para a gente saber o gama por enquanto, isso aqui vai ser u elevado à quarta potência dividido por 4, né? Já que derivando aqui, ó, se eu tenho y igual a u elevado a 4 sobre 4, a derivada y' é 4 vezes u elevado a 4 menos 1 sobre 4. Esse 4 simplifica com esse 4. Isso aqui fica u elevado ao cubo, que é exatamente o que está aqui. Portanto, obtivemos aí a primitiva dessa função u ao cubo. Agora basta a gente aplicar os intervalos de integração, né? Isso aqui vai variar de menos 12 até 12. Então, olha só, ficaremos então com gama que multiplica o 12 elevado à quarta potência sobre 4 menos 12 elevado à quarta potência sobre 4. Note agora que aqui nós ficaremos com um valor positivo, menos 12 elevado à quarta potência. Portanto, aqui temos um valor negativo. Ora, no final das contas, o que vai acontecer aqui é que esse valor vai simplificar com esse aqui, e isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, qualquer que seja o valor da constante gama, nós teremos que o valor esperado de u é igual a zero.
Então, olha só, já que o valor esperado de U, olha só, o nosso U é igual ao x menos 12. Agora, usando as propriedades do valor esperado, veja só como essa questão é inteligente e trabalhou com vários itens do conteúdo programático da prova de estatística de agente da Polícia Federal. Obtendo aqui, então, olha só, que o E de U é igual a zero. O valor esperado de U é igual a zero. Mas quem é o U? O U é o x menos 12. O valor de x menos 12 é igual a zero. Pelas propriedades do valor esperado, ficamos com o valor esperado de x menos o valor esperado de 12. Isso aqui deve ser igual a zero. Como nós temos que 12 é uma constante, o valor esperado de 12 é igual a 12. Isso aqui é igual a zero. Ao final das contas, o valor esperado de x é igual a 12. Olha só aí, questão muito inteligente. E nós chegamos aqui ao resultado final. O valor esperado de x é igual a 12. Esse aqui é um item certo, né? Então, temos aqui um item certo. Temos aqui um item certo e aqui um item do tipo errado. Essa questão do concurso para agente da Polícia Federal, uma questão muito inteligente. As questões de estatística vieram aí arrebentando, botaram para quebrar. Só realmente quem estava muito preparado pôde se safar nessa prova de estatística da PF. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.